igreja? Vocês gostam que eu grite, né? Né, Carlinhos? Graça e paz, Carlinhos. A gente vai estar falando um pouquinho, dando continuidade à série de palavras que eu tenho falado sobre Efésios capítulo 4. Hoje a gente vai falar a partir do versículo 17. Mas antes de começar a palavra, ler a palavra, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que o pastor até trouxe aqui, né, na palavra que ele trouxe, sobre o que mais é vendido hoje, quais os livros que mais são vendidos e quais assuntos que as pessoas mais gostam de falar e de ouvir. E as coisas que as pessoas mais gostam de falar. E uma das coisas que você sabe que é psicologia, né? Livros de autoajuda, aqueles livros motivacionais. Hoje muitos pastores se formaram, inclusive, ou em psicólogo ou em coach. Porque o coach, ele é uma pessoa que nasceu dentro de uma situação de jogo. Seja, principalmente filme americano, quem gosta de ver aqueles filmes americanos de basquete, de futebol americano, tem os coaches, que é aqueles treinadores que levantavam a bola dos meninos para ganharem o jogo. O coach, ele é uma pessoa bem aceita, ele deve existir, só que as pessoas pegam as coisas e querem trazer para dentro da igreja. E dentro da igreja a gente também às vezes é motivado com palavras motivacionais que muitas vezes não está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E a gente estava conversando, eu e o pastor, a gente estava falando sobre essa questão, principalmente do passado. Principalmente quando a gente sofreu traumas, porque não tem uma pessoa aqui nesse auditório que não tenha sofrido um trauma. No mínimo um trauma. Só meus filhos que não. Tiveram uma mãe perfeita, um pai perfeito, né, filho? Nenhum trauma, zero traumas. Hashtag só que não, né? Todos nós sofremos traumas. E uma das coisas que a psicologia ela faz é investigar por que você é desse jeito. Por que você age dessa forma? Por que você pensa dessa forma? Por que tu é tão grosseira, tão grosseiro, tão arrogante, tão soberbo? Aí o que a gente fala? Eu sou assim porque meu pai era assim, não é assim que a gente fala? Eu sou assim porque minha mãe era assim. E assim vai. Outra coisa também que veio nesses livros todos é a questão de trazerem nomes para os nossos temperamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já ouviu falar que é fleumático, melancólico, colérico ou qual outro? Sanguíneo. Quem não já estudou sobre isso? Nunca ouviu falar? Nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu? Todo mundo. Sanguíneo foi o pessoal ali mais, então, né? Que a gente estudou pra caramba, né? Sanguíneo. Eu descobri que eu era sanguínea, né? Sanguíneo é o Pedrão. É tipo o Pedro da Bíblia. Aquela pessoa que não tem... Quando vê, já falou. Quando vê, já fez. Muito legal. Isso é muito legal. Mas o que as pessoas fazem quando descobrem os seus temperamentos? Fleumático é aquela pessoa mais calada, melancólico é aquela pessoa que é mais comedida, mais quieta. Não tem a ver com melancolia de ficar triste, não. Tem a ver com traços da sua personalidade. Tá bom. Chique, é uma pessoa muito coach. Eu, coach. Então, assim, isso, tudo bem, legal isso, bacana, você saber qual é o temperamento. Mas nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, nenhuma dessas situações fala para você e para mim que você é pecador e que eu sou pecadora. Fala que teus pais são pecadores, por isso que eles erraram com vocês. Falam que aquela pessoa que talvez abusou de você, que talvez fez mal para você, é tão pecador quanto você. Alguém fala isso? Não. As pessoas querem arrumar um culpado para os nossos problemas. Porque quando eu chego e falo, meu problema é meu marido, eu me isento. Eu sou assim porque meu marido fez isso, porque meu filho fez aquilo, porque a minha mãe fez aquilo. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Quando a gente vem para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, porque ela não precisa de nada, como o pastor falou. Ela não precisa de nenhum livro que diga. Ela diz assim para mim e para você, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, na outra versão fala, e carecem da glória de Deus.
Não fala que a culpa foi da tua mãe, não fala que a culpa foi do teu pai, todos. Tua mãe pecou, teu pai pecou, você pecou, teu filho peca, teu neto vai pecar e assim até Jesus voltar. Então, quando a gente entende que há o pecado em nós, a gente começa a entender o que a palavra ela quer trazer para nós. E é em cima disso que eu quero falar hoje. Em Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante, a gente vai ler, depois a gente vai discorrer um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa palavra. Diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vamos parar aí para aí, depois a gente vai dar continuidade a essa palavra. Paulo está trazendo um entendimento para aquela igreja de Éfeso muito profundo. Ele vai falar de unidade, a gente já falou sobre isso aqui. Ele é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Ele fala de dons, habilidades, talentos, que a gente já falou na outra pregação. Que Deus deu dons aos homens, distribuiu dons. Para quê? Para que a igreja como um corpo ande. Uma pessoa só não tem todos os dons e nem todas as habilidades. Eu tenho um, o pastor tem outro. A Bia tem outro. Por mais incrível que pareça, hoje mídia se tornou ministério na igreja. E não está nem na Bíblia. Existe ministério de mídia. O que é o ministério da mídia? A mídia é isso aí. É a pessoa que trabalha para divulgar a igreja, para fazer flyer, como que é o nome? Esses negócios todos aí. Flyer. Para você ver como o corpo de Cristo, ele desenvolve com o tempo, com a tecnologia. E Deus deu todos esses dons, todos esses talentos. Distribuiu a igreja para que a igreja caminhasse, para que todos cheguem à estatura de Cristo. Por que Deus deu um pouquinho para mim, um pouquinho para o pastor, um pouquinho para a Marlete, um pouquinho para a Salete, um pouquinho para a Evelyn, um pouquinho para cada um de nós? Para que a gente se una com todas as dificuldades que a gente tem, não é verdade? Estar junto não é difícil, não é? Mas mesmo assim a gente se une, caminha junto para que o corpo de Cristo cresça através de nós. Então Paulo ele vai falando sobre isso. Quando ele chega no versículo 17, ele começa a trazer a praticidade do que é esse viver em Cristo. E ele vai falar algumas coisas que a gente precisa entender. Nós não podemos andar como andam os outros gentios. É claro que aqui ele está falando para uma igreja que fazia parte do povo gentios, que tinham se convertido, mas para a gente entender melhor hoje, nós não podemos andar como andam os ímpios, aqueles que não conhecem a palavra. Quando o Senhor nos chamou, quando Deus nos deu dons, quando Deus nos comissionou, a gente tem que mudar. Vocês estão entendendo, igreja? Não tem mais como eu ficar vivendo uma vida de imaturidade, jogando a culpa para cima de outra pessoa, ou dando desculpa, porque é isso que a gente faz o tempo todo. Vocês sabem que eu trabalho em casa, faço os serviços artesanais. E eu erro, muitas vezes, nesses meus serviços artesanais. Quando eu erro, eu sempre quero jogar a culpa em cima de alguém. Não sei se vocês são assim. Eu errei porque me distraí. Eu errei porque o telefone tocou, por isso que eu errei. Eu errei porque eu errei. E é isso que a gente precisa entender, como servo do Senhor, assumir os nossos pecados e mudar. E ver o que a gente precisa mudar para voltar pro caminho, pro rumo. E ele começa a falar aqui, vocês não podem mais andar como andam os ímpios. Aqui no versículo 18 fala, entenebrecidos, essa palavra 18, bota ali, Lu, que eu vou até ler ali mais fácil. Entenebrecido fala de escuro, a mente escurecida, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Nós não podemos mais andar assim, versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Aí o versículo 20 vai completar. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então ele vai trazer um entendimento para a gente que a gente precisa viver de forma
de lutar o tempo todo contra o pecado, contra o mal. Quando a gente fala de pecado, a gente gosta de botar os nomes para o pecado, né? Beber, fumar, mentir, adulterar, prostituir. Então, se alguém não bebe, não fuma, não mente, não adultera e não se prostitui, não tem pecado. Verdade ou mentira? Não é assim que a gente pensa? Fulano é quase crente. Olha, pastora, tem um vizinho meu, tem que ver. Um menino, ele só é espírita, mas olha, ele não bebe, ele não... ele só é espírita, mas ele não bebe, ele não fuma, ele não... Oh, gente, todos pecaram, todos estão afastados de Deus. E hoje nós que temos a mente de Cristo, hoje nós que entendemos, o que a gente precisa fazer? Lutar. Todo pecador, toda pessoa que começa a fazer atos, por exemplo, uma pessoa que começa a cometer homicídio, ela começou matando uma pessoa. E parece que o pecado, quando não é corrigido, cortado logo de começo, ela vai matando, vai crescendo. A pessoa que começou a fumar, começou com cigarro só. A pessoa que começou a se viciar, começou com a maconha. Cigarro, depois maconha, e vocês sabem aonde chega. Começa de levinho, não tem nada a ver, aquela história do não tem nada a ver. Mas nós não fomos assim que nós aprendemos de Cristo. Por isso que a vida com Cristo, ela vai exigir de nós muita renúncia, muito posicionamento. Porque se lá fora fazem assim, nós não aprendemos assim a Cristo. Se lá fora eles acham que é normal adulterar, se prostituir, ter vários parceiros sexuais, fazer várias coisas, tramóias, ou viver de uma vida de desordem, ou uma vida de 7-1, não foi assim que Cristo nos ensinou. Mas ali eu conheço um pastor tal que ele faz isso, isso e isso. Ele vai prestar conta diante de Deus. Ah, porque eu saí da igreja tal, porque a pastora fez isso e isso. Ela vai prestar conta diante de Deus. Quando você e eu chegarmos diante de Deus, não vai ter esse negócio de eu jogar a culpa para os outros, sabe? Deus, mas eu me afastei porque o meu pastor me fez isso comigo, ou a minha pastora, ou quem, sei lá, que tenha feito. Todos nós somos feridos por pessoas, não é verdade? Quantos de nós já fomos feridos por pessoas? Eu já fui ferido por pessoas. Mas quantas vezes Deus usou pessoas para me curar? Porque assim como existem pessoas que ferem, Deus também levanta pessoas que curam. Deus não manda nenhum anjo lá do céu te curar. Assim como Deus permitiu que uma pessoa te ferisse para crescimento, para você depender dele, da mesma medida Deus levanta alguém para te curar. E a gente precisa ter entendimento disso. Vamos continuar? Versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Pode continuar. Que quanto ao trato passado, olha de novo falando de passado. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vamos ficar só aí. Despojar. Vos despojeis do velho homem. É aquela vestimenta que você tem que tirar. A gente sabe, geneticamente falando, a gente sabe que herda até doenças. Não é verdade? Quando você vai no médico, o que eles perguntam, né? Tem algum caso de hipertensão na família? Né? Tem algum caso de diabetes na família? A gente sabe que herda. Trejeitos. Eu já falei isso aqui uma vez, eu fui descobrir característica minha do meu pai, depois agora, antes do meu pai morrer, conversando com ele, eu descobri coisas que eu tenho que ele tem. Nunca convivi com meu pai, porque é herdado isso, é herdado. A gente às vezes tem uma certa característica muito parecida com o pai, com a mãe. Às vezes você nem conhece, alguém fala assim, você lembra muito do teu avô. Quantas vezes a gente nem conheceu o avô e pessoa, você lembra muito do teu avô fulano, porque a gente tem isso. Mas ele fala aqui, despoje disso. Despoje do velho homem. Né? Não estou falando da característica que você vai pegar a tua diabetes, vai jogar fora. Deus, eu não aceito a diabetes da minha família. Eu amarro a diabetes, a hipertensão. Isso é natural daqui, gente. Aqui, a gente pode mudar. Se eu sei que na minha família tem um caso, por exemplo, de diabetes, o que eu preciso vigiar? Na açúcar, no engordar, né? Preciso fazer exercícios, já que eu sei que na minha família tem.
Se eu sei que na minha família tem hipertensão, eu preciso vigiar com sal. Mas nada disso vai te salvar. O que eu preciso entender é que a vida com Cristo vai me levar a me despojar das minhas velhas práticas de pecado. Aquilo que eu fazia antes, eu não posso fazer mais hoje. E às vezes para mim é complicado falar isso, porque eu me converti com 11 anos de idade. Eu quase não tive convívio com o mundo. Eu nunca fui para um baile, né? Eu nunca dancei funk. A Know-How, eu ia na Know-How um dia depois eu me converti. Me chamaram para aquela Know-How Baby. Não sei se tem alguém dessa idade aqui que lembra ali. Né? No cassino tinha aquele baile que era de tarde. Eu fui convidada para ir, mas naquele domingo que eu ia de tarde, eu fui para a igreja e nunca mais saí. Mas todos nós temos traço de pecado em nós. Não é porque eu me converti com 11 anos que não tem coisa na minha vida que eu preciso mudar. Não é que você talvez não tenha experimentado algumas coisas, que não tem coisas na tua vida que você precisa se despojar. Porque ele fala de que se corrompe pela concupiscência do engano. Às vezes a gente se esconde exatamente disso. A gente se esconde, eu nunca fiz nada de errado, acho que Deus me... Por isso que eu sou muito abençoada. É preciso todo dia eu rever a minha vida. Porque pecado não é só beber, mentir, fumar, nananana. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Toda vez que eu abro a minha boca para falar mal de alguém, eu peco. Toda vez que eu penso contra o mal de alguém, eu peco. Toda vez que eu me acho melhor do que alguém, eu peco. E vai dizer que ninguém aqui se acha melhor do que o outro. Quantas vezes a gente aqui da igreja se acha melhor do que o ímpio? Estou falando da gente aqui da igreja não. Mas quanto nós achamos assim, eu sou melhor do que aquele que está lá fora. E quando Deus olha do céu, o que ele vê? Todos pecaram. Todos foram destituídos da graça de Deus. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Mente. A Bíblia ela vai usar muito essa questão da mente. A gente tem um versículo na Bíblia que fala que nós temos a mente de Cristo. Tem outro texto da Bíblia que a gente conhece muito, lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, que renoveis no vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai falar muito de pensamento e vai falar muito de entendimento. Tudo começa aqui. Tanto que em Provérbios ele vai falar muito sobre pessoas que maquinam o mal. Todo mundo que maquina algo, seja o bem, seja o mal, começa aqui. Se a gente conseguir dominar a nossa mente, tanto que a palavra de Deus fala em Coríntios, levando todo pensamento à obediência, cativo, à obediência a Cristo. Se a gente conseguir dominar a nossa mente, ouve igreja que eu estou falando para vocês. Se a gente conseguir renovar no espírito e a nossa mente ser levada cativa, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai acontecer. Muitos dos nossos pecados não vão ser cometidos, porque tudo começa na mente. Aí vem os temperamentos. Mas quando eu fui eu já falei. Quando eu vi eu já pensei. Quando eu vi eu já... Tudo começa na mente. E o que eu preciso ter? Renovação no espírito da vossa mente. Como que eu faço isso? Como que se renova uma mente? Às vezes a gente está lá em casa, a gente gosta muito de assistir séries e filmes, como eu sei que vocês gostam de assistir. Mas hoje está meio insuportável ver alguns filmes. E a gente lá em casa tem um problema de surdez. A gente gosta de assistir bem alto. E nos filmes, quando a gente está assistindo lá, eles parece que não tem mais censura. Os filmes vêm com muito palavrão. Infelizmente, às vezes um filme é até bom, com ator bom, a história do filme é legal, mas é tanto palavrão que aquilo começa a me incomodar. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu falei, gente, eu tenho que vigiar muito, porque de tanta gente ouvir algumas coisas, a gente replica. Isso é fato. De tanta gente ouvir, é um ditado, é uma fala, um palavrão, a gente vai replicando. E eu falei, Senhor, eu preciso encher a minha mente com a tua palavra. Mas não tem como eu ficar o dia inteiro lendo a palavra, porque a gente trabalha. E Deus me deu uma estratégia, até Geiso, né? Foi uma pessoa que trouxe isso como uma orientação, porque Geiso já ouviu a Bíblia quantas vezes? Toda a Bíblia, Geiso.
Está na quinta vez. Já está até ouvindo. E está até ouvindo os livros, os apócrifos. Gente, é maravilhoso. Eu ouço no Cid Moreira, muito bom. Eu boto lá no meu ateliê. Eu já ouvi Primeiro Reis todo. Eu já ouvi Jó. Essa semana eu ouvi 2 vezes Jó. Eu já ouvi o Novo Testamento quase todo. Porque eu coloco lá e parece que eu não estou ouvindo. Mas eu estou ouvindo. Não tem quando você está fazendo as coisas, parece que você não está ouvindo. Neemias, Esdras. E eu coloco lá e eu estou me renovando. Eu estou renovando a minha mente com a palavra. Mesmo que eu não consiga parar ali, naquele momento que eu estou fazendo, tem hora que eu me perco, mas eu prefiro ouvir a palavra do que ouvir coisas que não vão me edificar. E hoje a gente tem tanta tecnologia, hoje a gente tem tanta coisa que facilita a nossa vida. Quem tem problema de concentração, ouvir é uma boa. Quem tem problema de ouvir, ler é uma oportunidade. Quem tem problema, às vezes, a linguagem, eu acho essa linguagem muito difícil. Existe em Bíblia hoje, em várias linguagens, várias maneiras, não há desculpa para a gente não renovar o nosso espírito e não renovar a nossa mente. E quando eu vou ver aqueles efeitos lá, a gente ri, porque Rafael fala assim, às vezes, quando é livro dos reis, ele coloca as falas, alguém falando, né? Ah, lá vem ele. Às vezes tem um carioca lá que fala, Rafael fala assim, mãe, esse cara é carioca, que é o sotaque carioca lá, né? Mas é tão bom isso, gente, é tão bom, uma coisa simples. Ouvir a Bíblia. O problema da gente, talvez, esteja da gente se encher de tantas outras coisas. Porque quantas horas a gente passa numa rede social? Eu passo numa rede social. Quantas horas, gente? Não são poucas. Pode ter, talvez a Salete vai falar assim, pastora, eu nem mexo, porque realmente, para falar com a Salete é uma graça, né? Você manda recado 3 dias, depois ela responde. Mas sempre tem alguma coisa que a gente se apetece, que a gente é mais apegado. Você pode falar assim, rede social para mim não é problema. O WhatsApp para mim não é problema. Mas é Facebook, é novela, é série, é filme, é fofoca. Inclusive a fofoca, gente, deixa eu explicar para vocês. Uma neurocientista cristã, foi feita uma pesquisa lá fora, nos Estados Unidos, de colocar aqueles eletrodos na parte do cérebro sobre algumas reações que o cérebro tem. Quando a pessoa está envolvida em alguma conversa, alguma fofoca, alguma fala que é de terceiro, o cérebro fica vivo. Os neurônios brilham, porque é estimulante falar dos outros. É estimulante fazer fofoca. E às vezes a gente se estimula com isso. Quando a gente não quer falar de ninguém, a gente vai lá para a rede social para ver a vida dos outros. Eu sei da vida de todo mundo. Eu falo assim, Dudu, fulano bem teve filho. Cristina, como que tu sabe dessas coisas? Porque está lá na rede social. O nome da neném é tal, o nome do não sei o que é tal. Eu sei de tudo, porque eu estou lá, vendo. E às vezes a gente se envolve com tanta coisa. E não se envolve com aquilo que é primordial e que vai trazer vida para nós. E vos renovei no espírito da vossa mente. Pode virar, Luli. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Esse vos revistar do novo homem, gente, é uma coisa que vai ser contínua até você morrer, até eu morrer. Não tem como eu chegar e falar assim, hoje eu alcancei meu ápice da nova mulher em Cristo. Eu só sei falar uma coisa para vocês. Eu me sinto melhor do que eu era ano passado. Eu me sinto melhor. Eu me sinto uma pessoa mais trabalhada no Espírito Santo. E eu quero, em nome de Jesus, daqui a 1 ano, ou amanhã, daqui a 1 mês, eu falar essa frase, falar assim, eu me sinto melhor do que eu falei para vocês há 1 mês atrás. Porque a vida nossa cristã, ela nunca é de retrocesso. Vocês estão entendendo? Porque tantas pessoas começaram bem, correram bem. Quantas de vocês conhecem, quantas que eu conheço, que começaram bem, correndo a carreira da fé, e hoje estão aonde? Não tem muita gente que se afastou? E eu não falo de um se afastar só não.
A gente estava até falando sobre isso. A Salete estava pedindo oração pela família. Falou, pastora, estão em caminhos tão entenebrecidos. Estão em caminho e eram tão crentes. Por que acontece isso, gente? Porque qualquer um de nós pode chegar no estado de ficar pior do que a gente está hoje. Porque a nossa vida com Cristo é uma vida que precisa ser contínua. A unção que eu recebi hoje aqui, através da adoração ao Senhor, das orações que eu fiz, de tudo que eu aprendi aqui, ela vai servir para amanhã como entendimento. Mas se amanhã eu não buscar, não vai adiantar nada. A gente vai ser aquelas pessoas que vivem de passado, já viu? Porque na época dos meus avós, que era um tempo bom. Porque quando eu era daquela igreja que era bom. Porque quando eu fazia isso e aquilo que era bom. Não. A gente precisa se revestir todos os dias de um novo homem. Mudar todos os dias. Você olhar para dentro de você e falar, Deus, o que eu preciso mudar? Porque talvez você, como eu, já me escondia atrás do temperamento sanguíneo. Outros é o colérico. Aí se esconde atrás, porque eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela está ali atrás, né, Gabriela? É a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim. Não, em Cristo não existe. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. Gabi. Não tem, não existe. Não pode existir. Precisa ser novo todo dia. A renovação precisa acontecer todos os dias. Todos os dias. Mesmo que seja uma gota, mesmo que seja algo novo que você aprenda no Senhor, um versículo novo que você aprende, um cântico novo que você aprende, uma oração nova que você coloca diante de Deus, isso precisa acontecer todos os dias. Por que a gente faz devocional, gente? Ou pelo menos deveria fazer devocional? Porque a devocional, pelo menos, tem que acontecer todos os dias. Mesmo que talvez naquele dia você fale assim, caramba, eu não lembro nada do que eu li. Porque hoje, por exemplo, a minha devocional falou, não lembro. Lembra, né, Inha? Porque você faz igual. Eu nem lembro o que falou, mas eu li. E na hora que o Espírito Santo quiser, ele me lembra. Porque eu estive lá no meu momento de devocional. Eu estou com a devocional de sexta-feira, que é a gente falando de perdão. Se Deus perdoou o teu perdão, se Deus perdoou do teu pecado, que é imperdoável, indesculpável, você também tem que perdoar, porque o teu pecado também é indesculpável, igual o pecado da pessoa que fez contra você. Estou com isso na cabeça, porque perdão é um perdão, né? A gente tem que perder mesmo. Mesmo que você não lembra, precisa ter uma gotícula todo dia. Precisa ter um mover na presença de Deus todo dia. Aí talvez você fale assim, pastora, mas tá bom, eu entendo, eu preciso ter. Mas assim, não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? Tá, é. Mas você já é convencido, convertido? Sim ou não? Aquele que é convertido, o que agora ele precisa andar? Em santidade, justiça e santidade, né? Que fala de justiça e santidade. E paz também, Rafael, tá certo. Então, eu me converti pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou quem eu era, meu pecado, me tirou da lama do pecado, me trouxe, beleza, estou prontinha. Não, caminhada de santidade, caminhada de busca, caminhada de mudança, o tempo todo. E você vai falar para mim assim, poxa, eu cometi um pecado essa semana, que um tempão que eu não cometi. Por que acontece? Porque a gente está aqui. O velho homem, ele não morreu. Está aqui. Qualquer coisinha fazer ele acordar. Desperta-se no estalar de dedo. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele vai falar a praticidade. Como que eu faço isso? Versículo 25. Por isso, aí entra a parte prática. Vamos para a prática agora. Prova prática. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Outra parte prática. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Para aí, sobre a vossa ira. Engraçado que o irai-vos está na
como que fala? Imperativo. A professora de português sabe. Está no imperativo. Irai-vos. Pode se irar? Pode. Quem aqui já se irou com o seu pecado? Não precisa levantar a mão. Se lembra quando Jesus entrou no templo? Que eles estavam vendendo as coisas? O que a Bíblia fala? Que Jesus se irou, não foi? Jesus pegou um chicote, bateu em todo mundo, quebrou aquilo lá tudo e falou: vocês estão fazendo a casa do meu pai de casa de covil de salteadores. E ali houve uma ira. E a gente precisa entender que essa ira, a gente está todo passível de ter. A gente se ira também um com o outro. Ou ninguém aqui se ira? Não vai cutucar não? Hein, Henrique, não vai cutucar não? Irai-vos. Quem aqui não se ira, gente? Quem não se ira com o marido? Quem não se ira com o filho? Quem não se ira com as pessoas? Quem não se ira com uma notícia ruim na televisão? Quem não se ira com o governo? Isso é normal. Mas ele fala: não pequeis. Porque entre eu me irar e eu pecar, tem um caminho. Pode ser bem curto. Para uns pode ser curtíssimo. Porque aí vem um temperamento. Porque eu sou daquela, pastora, que eu tenho o pavio curto. Não tem gente que é assim? Porque meu temperamento é assim, eu tenho pavio curto. Mas quando se trata de Deus, irai-vos e não pequeis. O irai-vos está no imperativo e não pequeis também. Não peque. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe o dia amanhecer. Não durma com aquilo. Isso é algo que faz as pessoas mais adoecerem hoje, inclusive. Uma das doenças que as pessoas têm, chamada gastrite nervosa e úlcera nervosa, tem a ver com rancor guardado. Aquela queimação no estômago. Muitas vezes, não estou falando que todas elas sejam, estou falando que toda gastrite e úlcera nervosa seja por conta disso, mas na sua maioria, pessoas que guardam rancor e raiva de alguém. Então ele vai falar: não mintam, irai-vos, mas não pequeis, versículo 27, já indo para o final. Não deis lugar ao diabo. Como que a gente dá lugar ao diabo? Quando a gente deixa ele dominar a nossa boca e dominar as nossas atitudes. Uma das atitudes que a gente mais tem disso, a gente já falou sobre isso, eu não vou falar jogando piada para ninguém, mas para homem principalmente é no trânsito. Para homem principalmente. Claro que não. Para mulher são em outras coisas. A gente também tem nossos pecados, mulheres. A gente não dirige tanto quanto o homem. Mas não é uma coisa, gente, que a gente vou contar o testemunho do pastor. Esse dia ele foi comprar, foi no Guanabara com duas moças lá da igreja para comprar material para a igreja. E uma pessoa, um coroa, deu a oportunidade de passar e o outro fechou. O outro que fechou não deixou a Kombi passar e saiu na frente, ficou zigue-zagueando na frente da Kombi. Dudu, Cristina, se aquelas mulheres não tivessem no carro, eu jogava a Kombi em cima daquele velho. Que raiva daquele velho, Dudu falou. Eu agradeço. Aí ele assim, né? Ele falou, mas ele só pensou. A menina que estava com ele, que até a Patrícia, que o esposo dela já veio pregar aqui, falou assim: e se fosse o fulano, já teria saído do carro, já teria puxado o velho. Crente também, crente, gente. Aí Dudu falou assim: não, eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Só falou isso. Eu estou louvando a Deus por vocês. Gente, a gente está passível a isso. Agora, entre você pensar, por isso domínio da mente, domínio da mente, domínio da mente, domínio da mente. Eu tenho um nome a zelar. Meu nome a zelar não é o meu, é de Cristo. Aí começa aqui. Agora imagine o pastor, vou dar um exemplo dele. O pastor bate com a Kombi escrito Igreja Batista São Basílio. Bate, entendeu? Bate. A Kombi é da igreja, bate, arrebenta, não sei como era o carro do moço, arrebenta com o carro, o cara se fere e sai no jornal. Pastor da Igreja Batista, revoltado, intolerância religiosa, só porque... Aí descobre que o rapaz da outro carro era de outra religião. Aí vão... Gente, é desse jeito. Vai preso?
vai preso. Vocês verem como que estão. Mas se a gente aprender em Cristo a não dar lugar ao diabo, a gente não dá essas oportunidades para Satanás fazer você de gato e sapato, porque é isso que Satanás quer. Satanás, gente, não é à toa, você vê lá hoje, na mídia, quando um pastor é pego em pedofilia, quando um padre é pego em pedofilia, é prato cheio para eles falarem. Não deixe lugar ao diabo. Não deixe o nome de Deus ser jogado na lama por causa de minha atitude e atitudes suas erradas. Mente, controle em Cristo Jesus. Para o próximo, para a gente ir terminando. Estou cega. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha que coisa mais linda, gente. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos para ficar rico. Para você ter muita riqueza e se achar melhor do que o outro. Não. Para que você ganhe e tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Até mesmo o nosso dinheiro, até mesmo o que a gente ganha. Quando a gente tem a mente de Cristo, eu ganho para poder repartir com quem tem necessidade. E eu li uma frase essa semana que eu guardei para mim. Quando você fizer algo para alguém, quando você dá algo para alguém, faça. Porque Deus que vê, Ele vai te recompensar. Não fique pensando o que a pessoa está fazendo com aquele dinheiro, o que a pessoa fez com aquela compra, o que a pessoa fez com aquilo. Deus que te vê vai te recompensar. Era mais ou menos isso. E eu vou ser sincera para vocês. Eu tenho muito bloqueio para ajudar as pessoas. Porque a gente que já tem tempo de crente, a gente ouve muitas histórias de pessoas 7-1. Que não precisa, pede, que não tem necessidade, se aproveita da necessidade para pedir, não trabalha. E a gente que trabalha, a gente sabe como que é difícil ganhar dinheiro. Então sobe uma ira no nosso coração. E Deus estava falando comigo, quando você tiver para ajudar, faça. Não questione, eu que vejo e eu que recompenso. Aí o Senhor me fez lembrar, sabe de quem? Do rapaz lá do Atos 10, Cornélio. Que as esmolas dele subiam até o céu. Nem crente ele era. Ele nem era da linhagem judaica, ele era centurião romano. Mas que Deus ouvia as orações e as esmolas dele subiam até os céus. Será que as nossas esmolas têm subido até os céus? Ou será que a gente faz ou não faz porque o nosso coração está fechado igual o meu? Porque nosso coração se fecha muitas vezes. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, para o que tiver necessidade. E pode ir para o próximo. Essa parte também é muito bacana. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe, ela é palavrão. É palavra de baixo escalão. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente tem uma identidade nova. Assim como aquele que furtava não furte mais, aquele que falava não fale mais. Simples assim. É difícil? É. Porque muitas vezes a gente tem alguns cacuetes, não é verdade? A gente cria cacuetes. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, a gente já fez. Mas pense que pessoas que estão em volta de você, sabem que você está caminhando, sabem que você está em Cristo, e vê você falando um palavrão. O que essas pessoas vão pensar de Cristo e da igreja que você é? Essa igreja pode tudo. Não é verdade? Por isso que essa nova identidade de Cristo, a gente venha não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Gente, outra coisa, não tem o que falar? Não fala. Se não pedindo tua opinião, não fale. Já viu na internet como que está chato o negócio? Você coloca o negócio lá, eu gosto de ler os comentários, inclusive. A pessoa coloca lá, aí vem um monte de haters, né? A palavra é hater. Falar um monte de coisa, mas também tu é isso, aquilo outro. Gente, se não foi pedido tua opinião, não fale.
Se ninguém o pediu, o que você acha? Uma coisa é falar, Lucimar, o que você acha dessa roupa minha aqui? Pode ser sincera. Mas às vezes a gente família a gente fala, não estou falando, entendeu? Mas às vezes a gente é indelicado, às vezes a pessoa nem pediu a nossa opinião, a gente está ali falando mal, às vezes a pessoa não está nem no dia bom, aí você está ali menosprezando. Se não tem nada para edificar, ó, cala. Não sai a palavra torpe, mas só que for boa para promover o quê? Edificação. Se não tem nada para edificar, não vai destruir. Ah, mas eu tenho uma palavra é uma crítica construtiva. Gente, crítica é crítica. Se é construtiva, se é destrutiva, é crítica. Você pode ter uma opinião. Ana, estava vendo tuas coisas. O que você acha de... Você podia melhorar isso aqui assim, eu acho legal, mas isso aí você que sabe. Certo? Agora tem gente que tem essa mania de promover, não a edificação, promover o mal-estar, promover o que não é certo, promover a fofoca, promover, sabe, a maledicência. Não foi para isso que Deus nos chamou. Promova a edificação, que saia da nossa palavra aquilo que vai edificar. Se não edifica, não fale. E se você acha que tem que falar, vai na pessoa que é de direito. Também é isso que eu gosto de falar. Se eu tenho algo para falar da Bia, eu não vou na Luíse, porque não vai resolver. Eu vou na Bia. Bia, olha só, vamos conversar aqui. Isso, isso e isso. Não adianta eu ir na Luíse. Poxa, Luíse, você viu? A Bia, né? A Bia, caramba. Aí a Luíse, é mesmo. Se a Luíse for daquelas, é mesmo, também vi. Quer dizer, não edificou ninguém, não trouxe paz para ninguém. O que eu poderia edificar a vida da Bia, eu estou compartilhando com quem não é de direito. Fale com quem é de direito, promova a edificação. Não tem nada para falar. Se você acha que a pessoa não toca bem, não canta bem, não é gordinha, magrinha, é alto, o cabelo está assim, assado. Se não for edificar, não fale. Se não for pedir a tua opinião, não fale. Que a gente viva isso. Não estou falando isso aqui, igreja, porque aqui acontece isso não. Tá? Não estou jogando piada não, porque aqui, graças a Deus, vocês são, ó, lindonas demais. Uma família. Né? Nós somos uma família muito linda. É para a gente aprender mesmo e crescer em Cristo. Vamos para o final? Para a gente terminar? Vira aí para mim, Nunes. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Termina aí? Vou ler o 31 e 32 só para terminar. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E não entristeçais o Espírito. Quando a gente entristece o Espírito? Quando a gente não ouve Ele. É horrível ser ignorado. Já falou com alguém que a pessoa te ignora? Já falou? E você fala para a pessoa, manda um zap, a pessoa te ignora. Ou você conversando ao vivo mesmo, a pessoa está assim. Está nem te ouvindo. Acontece isso muito lá em casa, quando a gente está vendo os vídeos da porcaria, né? Da coisa. Tá Dudu falando, não estou ouvindo, ou estou eu falando, Dudu não está ouvindo. A gente fica... É horrível ser ignorado. O Espírito Santo também não quer ser ignorado. Ele está falando o tempo todo comigo e com você. Ele está falando para mim assim, filha, melhora nisso aqui. Filho, muda isso aqui. Mas a gente faz de ouvido de mercador. A gente finge que não é com a gente. Só que não tem como enganar o Espírito Santo. Não é verdade? A gente finge, não é comigo. Deve ser para Luli. Deve ser para Luli, isso aqui não é para mim. Aí ele vai completar, ele fala, deixa a ira, deixa a blasfêmia, deixa tudo que afasta a gente de Deus. E sede misericordiosos, benignos, perdoando, como também Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Que o Senhor possa ter acrescentado algo na vida de vocês, igreja, em nome de Jesus. Eu sei que é uma palavra extensa e um pouquinho difícil, por serem versículos corridos, mas eu tenho certeza que se você pegou algo do Espírito aqui e começar a praticar para a glória do Senhor, Deus vai fazer algo muito grande na sua vida, e não só na sua vida, na sua família. E não só na sua família, na sua vizinhança. E não só na sua vizinhança, na sua rua. Às vezes a gente quer mudar o mundo, não é verdade? Mas se a gente mudar o mundo de alguém, através de Cristo Jesus, a gente já faz grande papel.
E foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando a gente manifesta, não eu, não nós, mas quando nós manifestamos a Cristo, a gente muda a vida de alguém, porque Cristo mudou também a nossa vida. Amém? A gente vai